Olá, queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Risonil de Araújo e é sempre um prazer estar aqui com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conhecer o objeto de conhecimento da aula 26. A aula 26 tem como objeto de conhecimento inferências textuais, intencionalidade discursiva, identificação dos recursos argumentativos, sustentação, refutação, contra-argumentação e negociação, conhecimento dos mecanismos linguísticos de articulação de ideias, blocos de composição, coerência e coesão textual, detalhamento, leitura e análise de textos argumentativos, na percepção dos tipos de argumentos utilizados e seus objetivos, na utilização de mecanismos linguísticos para articulação de ideias por meio de vocábulos ou locuções por pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, advérbios que indicam lugar, artigos. Permuta de palavras ou enunciados por sinônimos, antônimos, hipônimos, hiperônimos no uso correto do encadeamento textual nas diversas linguagens artísticas, corporais e verbais, no exercício da autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, é sobre isto. Vamos à nossa aula. Olha só, estou aqui, neste cenário maravilhoso para mostrar para vocês alguns indícios que a gente vai prestar bastante atenção, tá? Que são essas pegadas. Se você chegasse na sua casa e encontrasse essas pegadas na entrada da calçada, o que você iria pensar? Ah, andou alguém por aqui, né? Talvez, né, tenha chovido, está sujo demais, porque se não tivesse chovido, não dava para ver como tá essas pegadas aqui, né, bem vivas, de alguém que passou por aí. Então, gente, esses processos, né, que acontecem mentalmente, né, isso a gente utiliza diariamente no nosso dia a dia, né? A gente vê sinais e vai deduzindo o que aconteceu, né? De repente você vê alguém com a sombrinha aberta, ainda nem olhou para cima, mas tá chovendo. Por quê? Porque eu deduzi, né, que a senhora que estava com a sombrinha aberta, ela é porque está chovendo, né? Porque sol não está fazendo. Então, através de alguns indícios, de alguns sinais, eu vou verificar se está acontecendo algo. Isso é da nossa vida cotidiana, né? A gente levantar suspeitas sobre alguma coisa, né, que a gente vê no nosso dia a dia e imagina. Então, isso nós chamamos de inferência. Mas o que será uma inferência? Né? Então, significa deduzir, chegar a uma conclusão por meio do raciocínio. Né? Então, eu vejo algo, eu vejo um sinal que aconteceu algo e ali eu já vou, né, levantar hipóteses, vou deduzir, vou inferir coisas que poderão estar acontecendo. A inferência significa deduzir e inferir, né, que está relacionada à inferência, significa realizar um raciocínio com base em informações já conhecidas, a fim de se chegar a informações novas, que não estejam explicitamente marcadas no texto. Então, quando eu vou inferir, não é algo que esteja na superfície do texto, esteja de modo explícito. Quando uma informação está explícita, eu vou ler o texto e vai estar lá escrito.
né? Eu vou fazer a leitura e eu já observo que tem aquele detalhe, tem aquela informação. Já quando eu deduzo, eu estou fazendo inferência de algo que está subentendido, está implícito. E por que que eu cheguei a este raciocínio? Porque eu vi, né, algumas sugestões lá dentro do texto, alguns símbolos, alguns sinais. Eu já tive experiência nesse assunto que diz lá no texto, então eu vou reunir todas essas informações e vou chegar a uma conclusão. Não vai estar lá escrito, como eu disse para vocês, quando a gente vai, né, deduzir, mas dá para você interpretar, né, todas as informações que estão lá e chegar a uma conclusão. Porque a gente faz isso todos os dias? Faz sim. Né? Se você lá a gente fez um lanche gostoso, colocou numa folha de papel alumínio, tá lá só esperando eu chegar. Quando você chega, você nota que tá um pouquinho aberto, não tá do jeito que você fechou. De repente você já chega a uma conclusão. Alguém mexeu no meu lanche e não fechou direito, né? Então a gente faz isso no dia a dia. Como a gente também vai apresentar algumas situações aqui, né, também realizadas no nosso cotidiano. Então, observe aqui o quadro, né? Então, vamos ver o objeto analisado. A gente entra em um quarto, não está dizendo o que o jovem está fazendo, mas você vê que tem lá uns bilhetinhos, né? Está informando. Entrevista 15/4, no primeiro bilhetinho. Tem um símbolo aí, que é uma luzinha, querendo dizer que teve uma boa ideia. Tem os livros e mais embaixo tem outro bilhetinho aí dizendo que a prova é dia 12/4, né? A gente coloca algumas informações para lembrar, né? Então, quando eu vejo entrevista 15/4, o que é que vem à minha cabeça no primeiro momento? Né? E prova? Claro que ele vai fazer talvez uma entrevista de emprego. Então, não estar lá dizendo, olha, estudando para entrevista de emprego. Mas tem algumas informações que dá para eu chegar a esse resultado? Tem, né? O fato é, o que é que eu estou vendo? É que o jovem está estudando. Até então, eu não sei para quê. Mas, né, com estas informações que eu tenho aí, e o meu conhecimento de que quando se faz um processo seletivo, uma prova de concurso, ou você precisa fazer uma entrevista e uma prova. Então, através disso, eu vou inferir, eu vou deduzir, eu vou chegar a uma conclusão de que ele deve fazer um processo seletivo para emprego. Está lá escrito no primeiro quadro? Não, mas eu deduzi. Tem algumas pistas para isso? Tem, né? É a data da entrevista, não é nem bem a data, mas a entrevista em si que está dizendo e a prova. Ou no outro quadrinho aí você vê, observa uma pessoa, só o jeito de sentar, está dizendo que, né, esse jeito assim como se tivesse querendo entrar no útero materno, né, tá muito triste, né? A gente vê pelo olhar, pelo jeito de sentar, talvez ela esteja chorando, né? O fato é que a moça está curvada, com um jeitinho de que está chorando, isso é um fato. Isso é a verdade que eu vejo nela. Mas eu não sei o motivo, mas eu posso deduzir pelo jeito que ela se encontra, que ela deve estar passando por algum problema. O problema é que eu não vou saber de fato, mas que ela com certeza está passando, né? Então a gente pode
fazer essas inferências a partir das observações, né, das informações externas da pessoa e também as internas, né, que você vai sentir, principalmente se você já conhece a pessoa. Você vai saber se ela está triste, se ela está passando por um problema. Isso é muito fácil, porque ela mostra, né, as emoções, elas aparecem no rosto da pessoa. Então, é a partir disso que a gente observa. Agora, tem gente que não é nada observador, né? Tem gente que o mundo cai do lado e ele não sabe nem o que é que está acontecendo. Já tem outras pessoas observadoras que sabem tudo que está acontecendo ao seu redor. Isso é interessante, né? Quando a pessoa vai ler um texto, né, ele vai ter que ir lá, né, cavar nas entrelinhas para ver mais informações dentro dele, não só aquelas que estão lá bem claras, tá? Então, ler nas entrelinhas e compreender as ideias de um texto em sua totalidade é necessário. Conhecimento prévio para tudo na vida. Para você compreender de fato, é preciso ter esse conhecimento prévio. Como é que eu vou falar de determinada situação, né? Eu vou falar de uma pescaria, por exemplo, se eu não entendo nada de pescaria, se eu nunca fui em um lago, se eu nunca fui no igarapé, se eu nunca vi ninguém chegando com os peixes que foi pescado, eu não vou poder inferir nada sobre isso se eu não conhecer anteriormente. E assim é o texto também. O texto, ele vem falando de uma temática. E com certeza eu já li outro texto falando disso, ou eu já vivi situações em que estão falando lá no texto, então é mais fácil, né, você fazer essas inferências. Então, é importante esse conhecimento prévio. Contexto semântico. Também é interessante que você compreenda o sentido da palavra, das expressões dentro do texto, né? A gente sabe que, dependendo de como, né, a palavra é introduzida dentro do texto, dentro daquele contexto, ela pode significar várias coisas, né? Então, se eu falo a rosa, eu posso estar falando de uma pessoa e posso estar falando de uma flor. Como é que eu vou saber e compreender o sentido semântico dessa palavra lá no texto, dentro da conversa que nós chamamos de contexto? E o contexto é tudo que pode acrescentar nas informações dentro de um texto ou mesmo na conversa, né? As outras informações relevantes que é capaz de eu compreender melhor a situação que eu estou realizando. O contexto linguístico. É necessário que eu conheça quais são esses contextos linguísticos, é tudo que está relacionado à gramática, a concordância, o que é um adjetivo, o que é um substantivo, aquela conjunção, o que é que ela representa, também vai ajudar muito a fazer essa inferência textual. O contexto não linguístico é aquele que está fora do texto, né? São outras situações que você pode trazer para dentro do texto para ajudar na compreensão. E conhecer a organização textual. Você pode identificar um gênero textual só pela sua estrutura. Né? Um boleto da água, da luz, quando você pega, você já sabe que se trata da energia, né? Seu boleto lá da sua casa, o da água do mesmo jeito, pela estrutura como é produzido aquele gênero textual. Então, tudo isso é importantíssimo que você compreenda para realizar essa leitura mais implícita dentro do texto. Então, vamos falar em texto, né? Vamos ler um texto? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Ler significa reler e compreender.
interpretar. Cada um lê com os olhos que tem, interpreta a partir de onde os pés pisam. Olha que interessante, cada um lê com os olhos que tem, né? Cada um tem uma maneira de ver as coisas. Eu vi até um tempo desse uma frase que dizia: você pode observar o mundo da mesma janela. Eu posso ver flores, você pode ver lama. Então, é diferente nosso ponto de vista, ou vice-versa, né? Então, é esta a interpretação que se dá às coisas que você vê e aos textos. Cada um tem uma maneira de olhar. E quando diz que interpretar a partir de onde os pés pisam, é porque você deve carregar, né, várias experiências. E isso também vai ajudar nessa interpretação. Todo ponto de vista é um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é a sua visão de mundo, como você pensa, né? Isso faz da leitura sempre uma releitura. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Sempre quando fala isso, está falando das suas experiências, da bagagem que você traz, né, desde a sua infância. Para compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem olha. Onde você mora, o que você faz, né? Vale dizer como alguém vive, com quem convive, que experiências tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como assume os dramas da vida e da morte e que esperanças o animam. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. Então, quem tem, né, muita experiência de vida, quem traz uma boa bagagem, quem faz muita leitura, tudo isso facilita para uma boa interpretação. E quando se faz um texto, todos nós sabemos que as pessoas têm uma certa intenção, né? Falando em intenção, vamos trabalhar aqui a intencionalidade discursiva dentro desta tirinha. Vamos ver o que o autor, né, do texto, da fala, quer apresentar para a gente. Tem um casalzinho aí, a gente sabe que um casal, né, vê pela a lua, tem alguns símbolos aí que dá um ar de romantismo, né? O banquinho sentado, a noitinha, vamos ver o que é que ele fala para ela. Ele pede: fala uma palavra que te faz feliz. Mas sabe como é que é mulher, né? Ela diz comprar, mas não era isso que ele queria saber. Será que era isso, né? O objetivo do discurso dele? Aí, querendo, né, pescar mais coisas, ele diz outra palavra. Ela diz comer. Mulher, mulher. Na terceira, ela não falou a palavra que eu queria para criar o poema. Veja que ele não está falando isso para ela. Ele está pensando. Olha, ele diz, coitado, doido para fazer um poema a partir da palavra que ela falasse, mas a mulher falou em comprar, comer, não dá. Aí ele queria que ela falasse, acredito eu, pela minha experiência, né? Que eu não sou mais nenhuma adolescente, eu acho que ele queria que ela dissesse amor, né? O que é que vocês acham? Eu acho que era. Mas aí ela não disse, acabou com o discurso, né, do jovem. Então, gente, a intenção dele era uma, mas a conversa não se desenvolveu porque ela não deu abertura, né? Não fez o que ele realmente estava pensando, a intenção dele. Então, o discurso dele foi por águas abaixo. Mas o que é discurso, né? Está falando sobre intencionalidade discursiva, que é a intenção do que se fala, né? Então, o que é o discurso? É o processo comunicativo capaz de construir sentido. Além dos enunciados, envolve também os elementos do contexto,
quem são os interlocutores, que imagem tem do outro, em que momento e lugar ocorre a interação, com que finalidade, tudo isso faz parte do discurso, porque não adianta eu ter, né, algo para falar com quem vai receber minha mensagem se a pessoa não conhece. Por isso que é importante, né, envolver todos esses elementos e que a pessoa que vai receber, o receptor, conheça tudo ali, o enunciado e os elementos que constroem esse enunciado. E vamos ver toda a intencionalidade discursiva, que são as intenções implícitas exigentes no discurso, né? Porque ele não está só na base do texto, né? Você deve, como nós estamos falando de deduzir, então você deve pensar, né? Ah, é sobre isso que ele quer saber. Não está lá falando claramente, mas dá para eu perceber, né? Por alguns símbolos, alguns elementos que estão ali presentes, né, na minha conversa entre a pessoa. Aí, desses textos, né, além de ter uma intenção, também tem uma estrutura, que eu até já falei para vocês, que pelo formato, como o texto é construído, dá para perceber que tipo de texto, que gênero textual é este, né, que também é uma inferência. Você vai ver só, né, e olha para o texto, nem lê, você já sabe, né, já pode inferir por quê. Porque você conhece a estrutura do texto. Mas se não conhecer, também não vai, né, saber, por exemplo, uma receita de bolo. Uma receita, né, culinária. Então, a receita, né, é um tipo de texto bem específico. Então, a gente vai apresentar aqui receita de bolo de cenoura. Se quiserem, podem fazer, que está na íntegra. A receita, por exemplo, que é que vem o título, ingredientes e modo de fazer. Então, por esses 3 elementos, eu posso, né, deduzir que é uma receita, tá? Só pela estrutura dela. Certo? Então, aqui nós temos, não vou ler porque não é a intenção, né, a receita em si, eu só quero mostrar para vocês a estrutura e que a gente pode inferir uma informação a partir de como o texto foi produzido, né, pela sua forma. Então, vamos para outro texto. Pois é, aí tem aí o modo de preparo, como eu já falei, não é a intenção ensinar a fazer o bolo, né? A intenção é mostrar a estrutura dessa receita. Então, a receita, além da sua estrutura composicional, como foi composta, possui uma temática específica, que eu já falei para vocês, que a intencionalidade que está por trás, né, a conhecer esses elementos, é mais fácil compreender o texto, podendo antecipar diversas informações. Então, se eu vou antecipar essas informações, é saber que é uma receita, né, por sua composição. Tá bom? E agora a gente vai fazer a leitura de um texto. Vamos ver o que a gente pode inferir desse texto. Por quê? Se eu for procurar interpretar, né, com elementos que estão na superfície do texto, que estão aí explícito, eu não vou ter nenhuma informação, praticamente. Né? A maioria das informações eu vou ter que, né, lá verificar, ler, fazer minha interpretação. Então, vamos lá. O nome do texto é Fora de Si. Eu fico louco. Eu fico fora de si. Eu fica assim. Eu fica fora de mim. Eu fico um pouco, depois eu saio daqui. Eu vai embora. Eu fico fora de si. Eu fico oco. Eu fica bem assim. Eu fico sem ninguém em mim.
o que é que vocês acham? O que é que vocês tiram de informação desse texto? O que foi que aconteceu? O título aí, Fora de Si. O título, ele dá uma dica, né? Fora de si. Gente, o texto apresenta o grau de loucura do eu poético. Toda vez que falarmos em eu poético, eu estou falando da pessoa que está aí no texto, não do autor, né? O autor, ele cria um eu poético para falar certas coisas. Não necessariamente o autor está falando dele, né? Às vezes ele cria esse eu poético. Aí, neste caso, o eu poético, né, está praticamente louco, né? Quando ele diz fora de si. E aí está falando do grau de loucura dele, do eu poético. Então, com o texto, né, com o desenvolvimento do texto, pode colocar aí para a gente verificar, ele diz, eu fico louco, eu fico fora de si. Então, o que foi que ele utilizou, né, para dar mais ênfase nessa loucura? Né, a concordância. Eu fico de si, não, eu fico fora de mim. Né? E quanto mais vai agravando o grau de falha na concordância do texto, também vai agravando o nível de loucura do eu poético. Ele diz, eu fica assim, né? Falando fica, ao invés de eu fico. Eu fica fora de mim. Eu, primeira pessoa, né? Eu fica. Eu fico, tu ficas, ele fica. Tem outra ideia aqui quando ele diz, eu vai embora. Eu vai, eu vou, aí eu uso eu, é primeira pessoa com terceira pessoa, né? Então, veja que ele vai modificando e vai colocando mais, eu não posso nem dizer erros ortográficos, não, ele vai dificultando, né, a compreensão por conta dessa discordância. Aí eu fico fora de si de novo, aí ele vai, né, ficando mais grave, eu fico oco. Então, nada dentro de mim. Eu fico bem assim, eu fico sem ninguém em mim. Então, acaba, né, em nada. Então, desde o começo do título, você percebe que não é uma coisa que está no seu grau normal. Né, já dá para perceber. E conforme você vai lendo, dá para tirar algumas informações. E veja que as informações é você que vai, né, lendo, interpretando, deduzindo e tirando informações que não estão aí bem claras no texto. Então, essa foi nossa aula. Então, nós aprendemos aqui a inferir informações, a deduzir, a interpretar como, né, se faz esse tipo de interpretação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.